Caríssimos irmãos e irmãs, lhes cumprimento com a paz do Senhor Jesus. Eu agradeço a Deus por esta oportunidade, agradeço a Deus pela vida de minha família que aqui está junto comigo. Sou grato a Deus pelo convite que a irmã Edilene me fez para estar trazendo uma palavra no culto online das irmãs do Círculo de Oração nesta data. Gostaria que os irmãos, aqueles que podem, que querem, abram comigo vossas Bíblias no Evangelho de Lucas, capítulo 12, versículo 36 e 37. Evangelho de Lucas 12, 36 e 37. Nos diz o texto bíblico: Portai-vos semelhantes aos homens que aguardam o seu Senhor voltar das bodas, para que quando ele vier e tocar à porta, logo possam abrir-lhe. Benditos aqueles servos aos quais seu Senhor, quando vier, encontrá-los vigiando. Verdadeiramente vos digo que ele mesmo se cingirá e os fará assentar à mesa, e chegando-se, os servirá. Esta passagem nos remete ao contexto histórico, meus irmãos, de que quando Jesus, após formar a sua primeira comissão de discípulos, manifestou um intenso desejo de ir a Jerusalém. E antes de ir a Jerusalém, começa então a ensinar por meio de parábolas seus discípulos e a muitos que o seguiam. E nesta parábola em específico, Jesus narra a seguinte situação, de que nós temos que estar preparados, vigilantes, com nossos lombos cingidos, à espera de nosso Senhor voltar para participarmos das bodas. É um tempo difícil para todos nós, um tempo o qual a humanidade não esperava. Tem sido difícil para toda a humanidade. Muitos aí fora estão dizendo que já se passam mais de 2000 anos. Onde está Jesus? Jesus será que vem? Mas Jesus só tem tardado a sua vinda, meu irmão e minha irmã, porque o principal propósito e intento em seu coração é salvar a toda a humanidade, é salvar a todo homem, toda mulher, toda criança. Esse é o principal intento de Jesus. Por isso Jesus ainda não veio, mas os tempos estão se passando, os dias estão se findando e Jesus está às portas. As portas, como diz o texto bíblico, batendo. E se nós estivermos cingidos, vigilantes, nós abriremos as portas e o Senhor fará de nós uma bênção nas suas mãos, porque nós participaremos das bodas do Cordeiro. Mas quando se fala em bodas, me remete à passagem de Maria e José. Quando Maria ficou grávida de Jesus, José, ao saber, sem saber que era fruto do Espírito de Deus, da vontade de Deus, intentou deixá-la secretamente, sem que Maria soubesse. Mas vejam, meus irmãos, que em um primeiro momento havia uma expectativa, uma promessa de casamento entre Maria e José. E quando nós falamos em expectativa, nós remetemos à nossa vida, porque nós temos muitas expectativas, nós temos planos, projetos, sonhos, desejos, que nós tentamos e fazemos de tudo para concretizá-los. Maria e José tinham essa expectativa, possuíam esse projeto, era um plano deles, o casamento. Mas quando José ficou sabendo que Maria estava grávida, sem mesmo tê-la conhecido, sem saber ao certo de que era fruto divino, o que estava no ventre de Maria, intentou deixá-la. Era o desposamento. Em um primeiro momento, a expectativa de um casamento, a expectativa de uma união. Em um segundo momento,
foi o desposamento, porque José intentou separar-se de Maria secretamente. Mas quando José ficou sabendo, por meio do anjo do Senhor, que lhe apareceu, que o fruto, o filho que estava no ventre de Maria, era filho de Deus, o nosso remidor, José então se casou com Maria e celebraram as bodas. E o contexto de Lucas 12, 36, 37 nos remete a esta situação. Muitas vezes, meus irmãos, muitos pensam que Jesus não voltará, que Jesus ainda não veio. Mas Jesus já veio, ascendeu ao Pai em glória e ele breve voltará. Quando Jesus veio, meus irmãos, havia uma expectativa de um Messias Salvador, de um Messias remidor. Mas Jesus foi levado ao Calvário, foi morto, houve o desposamento. Jesus foi tirado do meio de nós. Jesus foi morto por mim e por você. Ele se entregou por nós. Houve então o desposamento. Em um primeiro momento, nós nos cercamos de expectativas da vinda de Jesus. Em um segundo momento, assim como no contexto de Maria e de José, houve o desposamento, a separação do noivo e da noiva. Mas há agora o terceiro momento, Shemanaia. Este terceiro momento é o retorno de nosso Senhor, o retorno de nosso Salvador, para juntos irmos ao encontro deles nas nuvens, como diz Apocalipse capítulo 1, para participarmos das bodas. É o casamento, assim como Maria e José. Primeiro momento, expectativa. Segundo momento, desposamento. Terceiro momento, o casamento, a celebração das bodas. Haverá comigo e com você. Hoje vivemos uma expectativa, mas houve o desposamento, a separação do noivo para com a sua noiva, a igreja que está ainda na terra. Mas haverá o terceiro momento, e eu e você participaremos deste terceiro momento, que será o casamento, onde nós desfrutaremos das bodas do Cordeiro. Eu não sei a quantas andam a tua vida, quais são os seus planos, seus projetos. As expectativas podem ter sido frustradas, o desposamento pode ter sido colocado em seu coração. Às vezes, meu irmão e minha irmã que me ouve, há uma grande separação, um lapso em sua vida, o qual nada mais faz sentido para ti, nada mais tem propósito para ti. A expectativa lhe foi tirada, assim como Maria e José também, houve uma expectativa que foi tirada. Jesus também para com a sua igreja. A expectativa do noivo foi tirada com a sua morte. Talvez você neste momento não tenha mais expectativa. Os seus planos, os seus projetos, os seus sonhos, os seus desejos foram arraigados da sua vida. Mas me aprouve pela unção do Espírito Santo me trazer esta palavra, que haverá ainda um terceiro momento em sua vida. Momento este que você estará cingido, preparado, vigilante, cheio de unção, para então desfrutar das bodas do Cordeiro. Ele voltará, você terá com ele, você irá participar das bodas do Cordeiro. Jesus tem um compromisso comigo e com você. Há uma expectativa para nós, há uma promessa de casamento para nós. Tome posse desta palavra. Há uma expectativa para você, há uma promessa divina para você.
Que Deus abençoe a sua vida. Anime-se, não pare, não retroceda, pois os desafios são para valentes, e valentes vencem. As batalhas são para guerreiros, e guerreiros vencem. Você é um valente, você é um guerreiro, você é uma guerreira. Deus lhe concede a expectativa em vosso coração novamente neste momento. Deus abençoe a sua vida e a sua casa. A paz do Senhor.